É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio, inclusive o esboço, que é a base desta ministração, que nós postamos no portal Escola Dominical ao longo da semana, inclusive também artigos de outras faixas etárias. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, ou no Twitter, @ebdportal, ou se você tem uma conta no LinkedIn também, nós temos uma conta no LinkedIn, onde disponibilizamos links de outros textos de apoio, de outras videoaulas, de outras faixas etárias e até de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos ao longo da semana dos textos sugeridos na revista. E aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir pelo YouTube a transmissão ao vivo da lição no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é eu e você, a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo a lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. Nós estamos estudando a vida de 12 personagens bíblicas que nos ensinam algo sobre o caráter do cristão. E hoje estaremos estudando, neste trimestre que é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Abigail, um caráter conciliador. Hoje estaremos estudando a história de Abigail. Abigail, que foi mulher de Nabal, depois também foi mulher de Davi. Esta é a personagem que nós vamos estudar hoje. E o nosso comentarista já diz que o traço peculiar de Abigail é que ela tinha um caráter conciliador. Ou seja, ela promovia a pacificação, ela promovia a conciliação, o acordo. Nós vivemos hoje dias em que as pessoas não querem abrir mão de nada, não querem chegar a um consenso, não querem chegar a um acordo. E somente há acordo quando as partes fazem concessões mútuas. Aliás, um dos problemas que o nosso poder judiciário tem enfrentado, né? Há uma grande campanha aí promovida pelo Conselho Nacional de Justiça para diminuir o número de processos, que é um número invencível de processos no Poder Judiciário. E por que há tantos processos no Poder Judiciário? Porque as pessoas são incapazes de se conciliar, porque as pessoas são incapazes de abrir mão de algo para poder resolver um problema, um litígio, uma discordância. Mas esta característica é uma característica dos últimos dias. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis. Pessoas que são incapazes de promover acordos, de cumprir acordos, de ter alguma renúncia de algo, de ceder para alguém. Esta é uma das características dos últimos dias. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 31, ele dizendo sobre as características do homem mau, do homem no pecado, do homem no maligno, do homem no mundo, ele diz assim: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. É uma característica do homem no pecado. É uma característica do homem no maligno. É uma característica dos últimos dias antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. É a irreconciliabilidade, é a incapacidade de promover acordos, de conceder vantagens ao outro, de abrir mão de alguma coisa para que haja um acordo, para que haja um consenso. E o resultado disso é a falta de aplicação da justiça, a falta de aplicação do direito. Nós estamos vendo aí a máquina judiciária abarrotada, a máquina judiciária sem condições de progredir, porque as pessoas não se entendem, são incapazes de promover acordos, de fazer concessões, são irreconciliáveis. Mas, enquanto as pessoas no mundo são irreconciliáveis, enquanto as pessoas do mundo não fazem concessões, a igreja, o corpo de Cristo, ele é chamado exatamente para isto. Quando nós abrimos a Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, é dito: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O cristão, ele recebeu nele a palavra da reconciliação. Jesus foi o primeiro que fez a conciliação. Ele morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados, deixou a sua glória, humanizou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz, para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus e nos reconciliássemos com Deus. E agora, como crentes reconciliados com Deus, nós temos que promover a reconciliação dos outros. Nós temos que promover acordos. Nós temos que eliminar dissensões, discussões, litígios. Nós temos a palavra da reconciliação. Nós temos que levar as pessoas à presença de Deus e nós temos que trazer paz às pessoas. E Abigail, ela, na sua trajetória bíblica, nas as passagens bíblicas que nos falam dela, nos traz este caráter conciliador. Nos ensina que devemos todos nós devemos ser conciliadores, promover a paz, a harmonia, os acordos entre os homens. Porque Deus colocou em nós a palavra da
reconciliação. Isso nos faz lembrar um hino do cantor cristão, o antigo hinário da Igreja Batista, que diz assim: eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Nós temos a palavra da reconciliação, nós temos o ministério da reconciliação. Será que nós temos sido promotores da paz, promotores dos acordos, promotores de reconciliações? Abigail, ela se notabilizou e sua história foi registrada nas Escrituras Sagradas justamente porque ela promoveu a paz. Ela impediu que Davi matasse o seu marido Nabal e toda a sua casa. Abigail é um nome que significa meu pai é alegria. Outros dizem que significa pai da alegria e outros ainda dizem que significa exultação. Então a palavra Abigail, e nós sabemos que o nome fala sobre o caráter, mostra que Abigail ela era ligada à alegria. A alegria traz paz. Ela era uma mulher sábia. Nós vamos ver que esse pai da alegria é a sabedoria. Ela é mencionada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. No capítulo 25, versículo 3, Abigail é mencionada. Vamos ler os versículos 2 e 3. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. A Bíblia, ao mencionar Abigail, menciona logo em seguida a seu marido Nabal. E isto já é algo incomum nas Escrituras. Né? O texto sagrado já dá um realce à figura de Abigail, demonstrando a sua importância. Samuel havia falecido, Davi estava sendo perseguido por Saul e ele resolve ficar um tempo no deserto de Parã. E ao ficar no deserto de Parã, ele se encontra com os servos deste homem chamado Nabal, que era um homem muito rico, muito poderoso, e de uma linhagem importante. Ele era da tribo de Judá e ele era da casa de Caleb, ou seja, ele era descendente de Caleb. E Caleb, nós sabemos que era o nome mais proeminente da tribo de Judá. Caleb, juntamente com Josué, foram os únicos que foram fiéis a Deus e entraram na Terra Prometida, tendo saído com mais de 20 anos lá do Egito. Então era de uma descendência importante Nabal. Então Nabal tinha uma genealogia respeitável dentro da sua tribo, a tribo de Judá, e era um homem abençoado por Deus, que era poderoso, ele era rico, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E as suas ovelhas estavam pastando no Monte Carmelo e era o momento da tosquia dessas ovelhas. E Davi e seus homens se encontraram com esses criados de Nabal, que estavam cuidando das ovelhas no Monte Carmelo. E criou-se ali uma amizade entre os homens de Davi, que também, Davi era da tribo de Judá, e os criados de Nabal. E esta amizade foi tão grande
que os homens de Davi passaram a fazer o papel de seguranças dos criados de Nabal. E ajudavam os criados de Nabal neste trabalho da tosquia das ovelhas. Eram 3.000 ovelhas que deveriam ser tosquiadas, não é algo fácil, né? E a lã era valiosa naquele tempo, e poderia haver a vinda de ladrões, de malfeitores, e os soldados de Davi, os homens de Davi, que eram guerreiros, eles fizeram toda a proteção, ajudaram os servos de Nabal em tudo quanto era necessário, durante todo o tempo da tosquia das ovelhas. E nós vemos aqui que a informação bíblica é de que nós tínhamos ali um verdadeiro jugo desigual. A Bíblia diz que Nabal era um homem duro e maligno nas suas obras, enquanto que Abigail, a sua esposa, era uma mulher de bom entendimento e formosa. Então vocês veem aqui, e naquele tempo isso era possível porque os casamentos eram arranjados. E a Bíblia diz que Abigail era bonita. Aliás, no Talmud, aquele segundo livro sagrado do judaísmo, é dito que Abigail foi uma das mulheres mais belas do mundo, né? Veja bem aqui o que diz o Talmud. Ele diz o seguinte: a Gemara, que a Gemara é o comentário dos rabinos sobre as tradições judaicas, citam a Baraita. Baraita é um ensinamento oral dos rabinos, uma tradição judaica, na qual os sábios ensinaram: houve 4 mulheres de extraordinária beleza no mundo: Sara, Abigail, Raabe e Esther. Então, segundo os rabinos judeus, as 4 melhores mulheres, mais belas mulheres do mundo, foram Sara, Abigail, Raabe e Esther. Então, a Abigail, podemos dizer aí, é uma das Miss Universo da Bíblia. Era Abigail. E Nabal, por ser muito rico, muito poderoso, naturalmente, ele pôde casar-se com Abigail. Porque naquele tempo os casamentos eram arranjados e o marido, o noivo, o pretendente, tinha que pagar um dote para o pai da noiva. E dinheiro não era problema para Nabal. Então Nabal conseguiu casar-se com uma mulher muito linda, muito formosa, graças à sua posição econômica e até à sua posição familiar, porque, como nós dissemos, ele era da casa de Caleb, e Caleb foi um dos líderes da tribo de Judá, aliás, o líder da tribo de Judá para a conquista da terra prometida. Ele tinha até uma cidade só para ele, que foi Hebron. Hebron foi dada para Caleb. Então, foi um casamento arranjado, e a coitada da Abigail lá foi se casar com um homem duro e maligno nas obras, sendo ela uma mulher de bom entendimento, uma mulher sábia, uma mulher que servia a Deus, por isso que ela era sábia, além de ser formosa. Nós temos aí um jugo desigual. O fato de Nabal ser rico não significava que ele era crente. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era maligno nas suas obras. Isto é uma prova de que riqueza não significa bênção de Deus, como ensina a teologia da prosperidade. Isto é uma prova de que nem sempre a posição material, econômico-financeira de alguém revela a sua espiritualidade. Abigail estava casada com um homem duro, mas maligno em suas obras. Mas, de qualquer maneira, ela não era dura, ela era uma mulher de bom entendimento. Ela era uma mulher sábia, mulher de bom entendimento, é uma mulher sábia.
E nós podemos dizer, irmãos, sem medo de errar, que Nabal, muito provavelmente, casou-se com Abigail já sendo rico. Mas a riqueza e a prosperidade material de Nabal se sustentava por causa da mulher que ele tinha. Porque quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 1, nós encontramos: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Uma família só se sustenta se tiver uma mulher sábia. Veja bem, o marido é a cabeça do casal, mas quem mantém a família de pé é a mulher sábia. Se a mulher for sábia, a família se sustenta, a família prospera, a família cresce. E não só em aspectos econômico-financeiros, mas nos aspectos emocionais, sentimentais e espirituais. Se Deus deu ao homem o poder de liderar, deu à mulher o poder de sustentar, de construir, de ampliar a família. Marido e mulher têm posições distintas no casamento, na família. Por isso é uma balela esse negócio de dizer que mulher e homem são iguais, como infelizmente a nossa legislação assim determina, porque na verdade mulher e homem são iguais diante de Deus, mas têm funções diferentes, porque homem e mulher são diferentes entre si, eles se completam. E por isso as funções de marido e as funções de mulher são diferentes, complementares. Quem está à cabeça do casal é o homem. Quem planeja, quem projeta é o homem. Mas quem sustenta, quem edifica a casa é a mulher. Se ela for sábia, porque a mulher tola de Salomão, ela derruba a casa com suas próprias mãos. E nesses meus 50 anos de vida, eu tenho visto muito disto. Famílias destruídas por causa de mulheres tolas. E mulher tola não é mulher ignorante, mulher que não sabe ler e escrever, mulher que não tem estudo. Não, irmãos. Mulher tola, quando a Bíblia fala em Provérbios em sábio, é aquele que serve a Deus. O que diz o proverbista logo no início do livro: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, sábio é aquele que teme a Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus. Tolo é aquele que dá as costas para Deus, é aquele que não observa a palavra de Deus, é aquele que não vive de acordo com os princípios bíblicos. Então a mulher tola aqui é a mulher que não segue a Bíblia, que não obedece a palavra de Deus, que vai atrás de movimento feminista, que vai atrás de história de psicoterapia, que vai atrás de novela da Rede Globo. Essa é a mulher tola. E ela derruba, diz a Bíblia, com suas próprias mãos a casa. Ela destrói. E quantos casamentos de crentes nós temos visto serem destruídos por mulheres tolas? E quantos casamentos e quantas famílias nós vemos edificadas por mulheres sábias? E a Bíblia faz questão de dizer que Abigail era uma mulher de bom entendimento. E o nome de Abigail já quer dizer isso. Porque o nome dela é Meu Pai é Alegria. E o que é alegria? Senão a sabedoria. Salomão, e hoje nós vamos falar muito de Salomão, porque estamos falando de uma mulher sábia. E se vamos falar de uma mulher sábia, nós temos que falar dos escritos do homem mais sábio que já houve, nascido de mulher na face da terra, que foi Salomão.
E inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu o livro de Provérbios. E lá está, em Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Capítulo 8 de Provérbios é a sabedoria personificada que fala. E o que diz a sabedoria? Então eu estava com ele aqui é o Senhor, o Criador, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria se alegrava com a criação. Quem trouxe a alegria para o universo que estava sendo criado era a sabedoria. E a sabedoria aqui personificada tipifica nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Abigail recebeu esse nome, meu pai é a alegria. A alegria é a sabedoria. Foi a sabedoria que trouxe a alegria para o universo. E Abigail, ela era filha da sabedoria. Ela era uma mulher sábia. E além de sábia, Abigail era formosa, era bonita, era de beleza física incomparável. Como nós dissemos aqui, o Talmud diz que era uma das 4 mulheres mais belas que já houve no mundo. Que união maravilhosa! Quando você pega uma mulher sábia e bonita. Às vezes a mulher é sábia, mas não é bonita. E às vezes a mulher é bonita, mas não é sábia. Mas vejam bem que a Bíblia diz que primeiro ela era sábia, depois diz que ela era bonita. E isso é muito importante, irmãos. É mais importante ser sábio do que ser bonito. E as mulheres se preocupam muito com a aparência física. Isso faz parte da femininidade. Se bem que hoje, infelizmente, nós temos visto homens muito mais vaidosos, muito mais preocupados com a aparência física do que as mulheres. Isso já é um processo maligno de afeminação do homem. Nós vivemos um processo de afeminação dos homens. Isso aí já é demonstrado pela psicologia, pela sociologia. Há um processo de afeminação dos homens. E essa preocupação exagerada de homens com sua aparência física faz parte desse processo de afeminação. Mas isso é próprio das mulheres, é próprio da feminidade. E uma mulher se cuidar, uma mulher se preocupar com o seu visual, isso é a coisa mais natural do mundo. Eu sei que é difícil. Quando a gente tem um compromisso para ir para a igreja, a mulher, a filha, ficarem no espelho, e demora, e põe uma roupa, e põe a outra, e a gente tem horário. Não é? Isso é um teste de paciência para os homens. Mas graças a Deus por isso. Porque é sinal que suas mulheres, suas filhas são mulheres, são femininas. Isso é próprio da feminidade. O que não é próprio é se colocar a beleza física, a formosura, como um fim a ser buscado, como um fim em si mesmo. E aí vem o proverbista. E aqui, o proverbista, provavelmente Lemuel, diz o seguinte, lá em Provérbios 31 e 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Lógico que as mulheres querem ter uma boa aparência, querem demonstrar uma beleza física. Isso faz parte da graça feminina, isso faz parte da femininidade. Isso é próprio da mulher. Mas ela nunca pode querer prevalecer, querer vencer por conta da formosura.
Porque a formosura, diz a Bíblia, ela é vaidade. A formosura, ela passa. A beleza física, a atração física, ela passa. A idade chega e não tem cirurgia plástica que elimine isto. Nós vemos aí muitas artistas de certa idade que puxa aqui, puxa ali. Tem algumas até que ficam rindo eternamente porque não conseguem mais fechar a boca de tanto que esticou. Mas isso é... Põe botox, põe o que for. Irmãos, isso é enganoso. E nós vivemos hoje um mundo que privilegia a atração física, que privilegia a formosura. Todo mundo quer ser modelo. Para ser modelo tem que ser anorexo, não pode comer, para ficar fininho, magrinho. Irmãos, fujamos disso. O proverbista ele é bem claro. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas o importante é temer ao Senhor. Abigail ela era formosa, mas a Bíblia diz, ela era mulher de bom entendimento e formosa. E jamais nós vamos encontrar na Bíblia Abigail usando da sua beleza para conquistar o que ela precisava, para ter o que ela precisava. Muito pelo contrário. Abigail salvou a sua casa, salvou a vida dos seus criados e do seu marido. Abigail se tornou mulher de rei porque usou de sabedoria, embora fosse formosa. Mas nós vamos encontrar Abigail com uma mulher de bom entendimento e formosa. Mas o seu marido ele era duro e maligno nas obras. Mas nós dissemos que Abigail ela foi responsável pela manutenção da prosperidade material do seu marido. E quando nós vemos isto, nós observamos que a mulher que é sábia, que ela teme a Deus, ela é uma mulher de boas obras. E ela se torna uma mulher virtuosa. E todos nós conhecemos o poema da mulher virtuosa que põe fim ao livro de Provérbios, lá em Provérbios 31. E nós encontramos algumas características da mulher virtuosa que nós vemos na pessoa de Abigail. Abigail era uma mulher virtuosa, tal como Lemuel a identifica no capítulo 31 de Provérbios. Diz assim o proverbista no versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Nós vamos ver que Abigail, na sequência nós vamos ver que Abigail, ela salvou a vida de Nabal. Ela arriscou sua própria vida para salvar a vida de Nabal, para salvar o patrimônio de Nabal. Abigail sempre fez bem para Nabal e nunca mal. Embora Nabal fosse um homem duro e maligno nas suas obras. A vida de Abigail mostra que nenhuma mulher crente pode justificar o mal que venha fazer a seu marido, ainda que o seu marido seja maligno nas obras e duro. Porque Abigail tinha um traste como marido, mas ela sempre lhe fazia bem. Porque a mulher virtuosa, a mulher que teme ao Senhor, ela faz bem e não mal para o seu marido. Mas nós vemos que Abigail também tinha amplo domínio sobre a administração da casa. A mulher virtuosa, diz o proverbista, 31 e 13 de Provérbios, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Anda de noite e se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços.
Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. E no versículo 27, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Abigail, quando ela é comunicada pelos servos de Nabal, que Davi viria destruir a casa de Nabal, ela apanha todos os víveres suficientes para toda a tropa de Davi. Onde ela achou esses víveres? Porque ela sabia onde tinha. Ela sabia onde tinha comida, ela sabia que tinha o mantimento, porque ela tinha pleno domínio da administração da casa. O dia a dia da administração de uma casa é responsabilidade da mulher. Eu costumo, em alguns encontros de casais que nós fazemos, algumas palestras para casais, mostrar que em casa o ministro do planejamento é o homem. É o homem que tem que fazer o orçamento da casa, é o homem que tem que planejar, porque ele é a cabeça do casal. É ele que tem que pensar. Ele que tem que olhar para frente, para o futuro. Mas o dia a dia da casa, a ministra da fazenda, o controle de receita e despesa é com a mulher. Porque ela olha pelo governo da sua casa. Ela é trabalhadora, não come o pão da preguiça. Ela distribui as tarefas no lar. A administração da casa é da mulher. Mas querem tirar a mulher de casa hoje. Querem que a mulher só trabalhe fora. Isso é tirar a estabilidade da família. Porque a administração da casa está nas mãos da mulher. Como eu disse, a mulher virtuosa, ela é trabalhadora. Estenda suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Versículo 19. Versículo 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura e o seu vestido. A mulher trabalha, ela é trabalhadora. O trabalho da casa está nas mãos da mulher. Isso não quer dizer que o homem não vai ajudar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o trabalho, quem distribui as tarefas e o trabalho da casa é algo da mulher. Abigail foi ao encontro de Davi. Abigail pegou as coisas, mandou que os servos juntassem, orientou como os servos deveriam ir na frente para se encontrar com Davi. Quando voltou, foi contar para Nabal o que tinha acontecido. Era uma mulher trabalhadora. Também era uma mulher previdente. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Abigail cuidava do estoque da casa. É por isso que ela tinha o que dar para Davi e seus homens. A mulher tem que ser previdente. E ela cuidava do bem-estar do seu marido, como nós já dissemos aqui. Versículo 17 diz: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. O versículo 23 diz: conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Versículo 28 diz: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Um dos pontos por o que a mulher virtuosa, a mulher sábia, edifica a casa, é que ela sabe contornar as divergências emocionais. Ela sabe dar o consolo e o amparo ao marido e aos filhos. Ela sabe administrar as diferenças de sentimentos entre maridos e filhos, impedindo mágoas e ressentimentos, porque a mulher é dotada de fina sensibilidade. E é por isso que a casa se edifica. E é por isso que a casa se amplia. Então nós vemos que Abigail, ela cumpria o seu papel de esposa, administrando a casa, tendo com amplo domínio da administração da casa, trabalhando, sendo previdente, cuidando do marido. E por isso, por ser uma mulher sábia e de bom entendimento, ela livrou a sua casa da destruição. Davi, como nós dissemos, estava ajudando ali
os seus servos ajudando os servos de Nabal. Quando terminou a tosquia das ovelhas lá no Carmelo, Davi estava passando por dificuldades. Vejam bem que Davi não trabalhava, não podia trabalhar, porque estava sendo perseguido por Saul. Tinha homens à sua disposição, cerca de 300 homens, que tinham que comer, beber e dormir, e vestir. Comer, beber e vestir. E Davi, naquele tempo que ficou ali no deserto de Parã, ele não saqueou nenhuma cidade, não invadiu nenhuma cidade, não tinha despojo de nada, estava passando por dificuldades. E tinha que suprir os seus soldados. Como terminou a tosquia das ovelhas, e o rebanho estava saindo do Carmelo para ir para as propriedades de Nabal, Davi pede que alguns servos seus vá até a casa de Nabal, em Maom, e peça uma ajuda a Nabal. Havia o pedido de ajuda. E os servos vão e chegam e falam com Nabal, pedindo uma ajuda, dizendo que tinham ajudado os servos de Nabal ali na tosquia das ovelhas, e eles estavam necessitados, e eles eram servos de Davi, e Davi pedia que Nabal lhe desse alguma ajuda. Mas Nabal era maligno nas suas obras, era duro, era avarento, mesquinho. Nabal destrata os servos de Davi e ainda insulta Davi. Veja o que ele responde. Capítulo 25, versículo 10 de 1 Samuel. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Além de negar a ajuda a Davi, ele ainda insulta Davi, chamando Davi de fugitivo de Saul, dizendo ser ele um criminoso, uma pessoa sem procedência. Embora ele soubesse bem a sua procedência e toda a história de Davi, que era da mesma tribo que ele. Além de não ajudar, ele ainda insultou. E aí nós vemos o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando os servos de Davi voltaram e reportaram a Davi a resposta que Nabal tinha dado, Davi ficou irado, porque a resposta dura suscita a ira. Irmãos, o problema não é o que você fala, é como você fala. Não seja duro, não seja ríspido, não seja mal educado, porque você vai provocar a ira em alguém. E esse alguém, se não for crente, ou até se for crente, como é o caso de Davi, vai cair numa fraqueza e pode vir se vingar e pode te trazer problemas. Davi ficou irado. Ele tinha um problema sério, que era a provisão dos seus homens, a sobrevivência dos seus homens. Ele contava com a boa vontade de Nabal. E Nabal, além de recusar ajuda, ainda o insultou. E Davi, então, tomou uma decisão, movido pelas circunstâncias. Uma decisão errada, é verdade, mas movido pelas circunstâncias. Não tem nada pior, irmãos, do que a fome, do que a sede, do que o instinto de sobrevivência do homem. Para sobreviver, o homem faz coisas inimagináveis. Nós nos lembramos de um acidente que ocorreu na década de 60, na Cordilheira dos Andes, um avião que caiu, e os sobreviventes comeram os mortos, comeram carne humana.
coisa que certamente jamais fariam, mas o instinto de sobrevivência os levou a isso. E Davi resolveu matar Nabal, matar os criados de Nabal, acabar com a casa de Nabal. No dia seguinte, nós vamos lá destruir tudo. Que era até uma forma de manter os seus soldados ativos para que eles não pensassem na penúria que estavam passando, na dificuldade que estavam passando. E é interessante ver que o nome Nabal significa sem juízo, tolo, mau e insensato. Nabal sabia que estava lidando com um homem guerreiro e com seus servos igualmente guerreiros. Eram os valentes de Davi. E Nabal foi ríspido. Nabal, irmãos, ele pecou ao negar a ajuda para Davi. Ele pecou. Porque a lei de Moisés mandava ajudar o necessitado. Lá em Levítico, no capítulo 19, que é o capítulo do amor ao próximo. Lá 19, versículo 18. Não te vigorarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então ele tinha que ajudar o necessitado. Davi estava fazendo necessidade. Ele tinha que ser grato a Deus. Por quê? Porque Davi, sem cobrar nada, tinha dado segurança e proteção aos criados de Nabal, que não tiveram nenhum prejuízo. Ninguém foi roubar a lã de 3.000 ovelhas. E ele tinha conhecimento disso. E ele deveria ser grato àquele homem, a Davi. Ou se não quisesse dar, pelo menos não fosse ríspido, não fossem mal educado. Mas o fato é que Nabal foi ríspido, foi duro, provocou a ira de Davi, e Davi resolveu matar todo mundo. Davi estava certo? Também não estava certo. Porque a mesma lei que mandava Nabal ajudar Davi, também diz: não matarás. Não podia derramar o sangue inocente. Porque Nabal não tinha atacado Davi, apenas tinha recusado ajudar Davi. E por isso, ele também tinha tomado uma decisão errada. Nabal, um homem sem juízo, falta de entendimento, avarento, mau, não quis ajudar o necessitado. E ainda disse que as reses eram dele, o pão era dele, a água era dele. Quando na verdade nada era dele. Porque o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nabal era egoísta. E aqui, irmãos, nós vemos um grande problema dos maridos. Um dos grandes problemas hoje. A Bíblia diz que o marido é a cabeça do casal. Portanto, o marido tem a liderança, o marido tem o planejamento, o pensamento, a imaginação. É o marido quem tem que tomar essa iniciativa na vida conjugal. Mas a cabeça, ela apenas comanda. O resto do corpo é quem torna realidade aquilo que é pensamento.
A cabeça pensa, mas são as mãos, os pés e o restante do corpo que torna atitude concreta o que é planejado. Por isso, os maridos jamais podem ser ditadores. Eles têm que entender que eles lideram, mas que os outros membros da família precisam tornar realidade os seus pensamentos. A notícia chega à casa de Nabal. Davi virá para nos matar a todos. E os criados de Nabal, ao saberem desta notícia, vão falar com Abigail. Por que eles vão falar com Abigail e não com Nabal? Nabal não era o chefe da casa. Nabal não era o dono de tudo. Nabal não era um homem muito poderoso. Por que eles vão falar com Abigail? Porque Nabal era insensato. Nabal era um tolo. E não adianta falar com um tolo. Não adianta falar com um insensato. Salomão nos ensina isso. Provérbios capítulo 14, versículo 3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não adianta falar com o tolo, porque ele é soberbo, orgulhoso. Ele nunca vai te ouvir. Ele nunca vai resolver a questão. Porque ele sabe tudo, ele entende tudo e ele não ouve ninguém. E o problema não será solucionado. Versículo 16 desse mesmo capítulo 14 de Provérbios. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Os criados de Nabal sabiam que se fosse falar com ele, como ele era tolo, ele ia ficar bravo e ia achar que nada ia acontecer com ele, porque ele era poderoso e rico. E os criados sabiam que Davi era um grande guerreiro e certamente mataria todos. Lá em Provérbios 15, 5 está escrito: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Se fossem falar com Nabal, ele iria desprezar as opiniões dos criados. Ele não iria considerar o que os criados iriam falar. E a situação ficaria na mesma. E todos seriam mortos. E por fim, lá em Provérbios 23 e 9, não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Era inútil falar com Nabal. E é muito triste, irmãos, quando os criados conhecem o seu senhor e sabem que ele é tolo. Os criados censuraram, repreenderam a atitude de Nabal, que colocava em risco a própria vida deles. É por isso que a Bíblia diz que o líder na casa de Deus, ele tem de ser irrepreensível. Para ser separado ao presbitério ou ao diaconato, a Bíblia exige que você seja irrepreensível, incapaz de ser censurado. Um líder censurável é um fracasso. Mas Abigail, ela era sábia. E todos sabiam da sua sabedoria. E por isso os criados de Abigail foram contar para ela o que estava se passando. E Abigail percebeu a gravidade da situação. E o texto bíblico diz o quê? Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, 25 e 14 de 1 Samuel, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas.
Olhai, pois, agora e vês o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. Abigail viu a gravidade da situação, viu que a destruição da sua casa era iminente e imediatamente, como ela sabia onde estavam os víveres, tomou esses víveres, colocou nos jumentos, chamou os criados e disse: vamos ao encontro de Davi e dos seus homens, antes que ele chegue aqui. Ela viu a gravidade da situação e ela se apressou. Era uma mulher trabalhadora, era uma mulher que tinha o controle do governo da casa. E ela resolveu levar alguma coisa para Davi. E ela foi extremamente prudente. A Bíblia diz que a ciência do santo é a prudência. Quem tem conhecimento com Deus, quem tem intimidade com Deus, ele é prudente. Jesus diz que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Por que Abigail foi prudente? Porque ela pegou todos aqueles jumentos, todas aquelas coisas, e saiu ao encontro de Davi. Mas mandou que os criados que tinham trabalhado lá no Carmelo fossem na frente. E ela seguiu aqueles criados de perto. E aí que está a prudência. Ela colocou na frente os amigos dos servos de Davi. Porque com os amigos, eles aplacariam a sua ira. Segundo, quando Davi encontrou aqueles homens, ele desabafou. Ele jogou para fora a sua ira, a sua raiva, contando para aqueles servos o que ele ia fazer e por que ele iria fazer. Com isso, Abigail, quando chegou para falar com Davi, ele já tinha desabafado. Irmãos, quando nós vamos conciliar alguém, ouça primeiro. Deixa a pessoa desabafar. Deixa a pessoa jogar a mágoa, a raiva. Porque senão ela explode. Deixa ela jogar tudo para fora. E quando ela jogar tudo para fora, ela não tem nada para explodir. É mais fácil conversar com uma pessoa assim. Agora, Abigail não deixou de ter o controle da situação. Ela seguiu de perto aqueles criados. Os criados foram na frente, mas ela seguiu de perto. Ela tinha o controle da situação. Ela deixou Davi desabafar, mas ela não perdeu o controle da situação. Outra coisa, ela não foi na frente, porque ela é uma mulher formosa. E poderia dar a entender que ela queria seduzir Davi. Mas ela era uma mulher casada e digna. Então ela tomou cuidado para fugir da aparência do mal. Como é triste nós vermos hoje muitas mulheres que se dizem cristãs que não tomam este cuidado. Abigail não foi na frente para não se achar uma mulher oferecida e sedutora. Ela era uma mulher casada e, embora o seu casamento fosse um peso, porque ela casou-se com um homem, ela se casou com um homem duro e maligno nas suas obras, mas ela fazia valer a sua posição de mulher casada. Oxalá que nas nossas igrejas as mulheres sejam Abigaís e voltem a ter um porte de mulheres casadas. Quantas mulheres casadas e até de idade que nós vemos hoje se comportando muito mal e na casa do Senhor. Mas tem uma outra coisa que mostra a prudência de Abigail. Ela foi sem comunicar ao marido. Por que ela não comunicou ao marido? Porque ela queria fazer as coisas escondidas do marido? Não. É porque o marido era tolo. E assim porque os criados não foram falar com o marido, ela também não foi falar com o marido.
não ia resolver o problema. E ela tinha que resolver o problema. E para resolver o problema, ela tinha que investir no homem de Deus, que era Davi, e não em Nabal. Nabal era um homem duro. Ele tinha provocado a ira em Davi. Mas Abigail sabia que Davi era o homem escolhido por Deus. Era o homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Era um homem de Deus. Era um homem que tinha o Espírito de Deus. Então ela tinha que investir no servo de Deus, no homem temente a Deus, e não no homem maligno. Então ela nada contou ao seu marido, mas ela não queria esconder do seu marido. Tanto que depois que ela volta, ela vai contar para o marido. Porque não pode haver segredo entre marido e mulher. Isso é uma coisa importante aqui. Embora Nabal fosse um homem maligno e duro, Abigail nada escondeu dele. Não falou antes, porque ele ia atrapalhar. Mas tudo que ela fez, ela foi contar para ele. Porque não pode haver segredo entre marido e mulher. Quando os homens se casaram, quando o primeiro casal se casou, qual era o ambiente? O ambiente que Deus criou para o casamento. Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não tinha nada escondido entre o homem e a mulher. Esse é o ambiente do casamento sem pecado. Esse é o ambiente do casamento que deve haver entre servos de Deus. Não pode haver segredos. O único segredo que pode haver entre homem e mulher, entre marido e mulher, é a intimidade com Deus, quando Deus diz para não contar. Então a sua intimidade com Deus é algo individual. E se Deus falar para não contar, você não deve contar para o seu cônjuge. Só neste caso. Tudo mais tem que ser de amplo conhecimento de marido e de mulher. É esse o ambiente sadio do casamento. Dito e feito, Davi desabafou. Depois que Davi desabafou, Abigail chegou. Lançou-se aos pés de Davi, implorou pela sua vida e pela vida da sua casa. Chamou Davi de Senhor. Se prostrou aos pés de Davi. Abigail sabia que Davi era um homem de Deus. Abigail sabia que, naquela situação, Davi é que tinha a faca e o queijo na mão, como dizem. Ela não foi arrogante, ela não se apresentou como uma mulher de um homem poderoso, ela não ficou indignada, ela usou de humildade e de mansidão. E nós, como lemos aqui, temos em nós a palavra da reconciliação. E o primeiro que reconciliou consigo mesmo o mundo foi Jesus. E Jesus é manso e humilde de coração, e nós temos que aprender com Jesus. Abigail humildemente pediu pela sua vida. Disse que não tinha tido conhecimento dos benefícios que Davi havia feito aos servos de Nabal. E também não soube da visita que os servos de Davi tinham feito a Nabal. E ela disse que se eu tivesse sabido, eu não teria permitido aquilo. Nabal, meu marido, é um homem tolo. O senhor leva em conta isso. O nome dele já diz que ele é sem juízo, insensato. Ele não sabe o que está dizendo. Por isso eu estou trazendo aqui para o senhor um monte de coisa para os seus servos. E é bonito, irmãos, que esse gesto de Abigail nos ensina como nós temos que nos dirigir ao filho de Davi, a Jesus Cristo. Como é que nós temos que nos dirigir ao Pai e pedir a intercessão de Cristo? Da mesma maneira que Abigail se dirigiu. Abigail tomou a transgressão para si, porque ela era a cara metade de Nabal. Nabal e Abigail eram uma só carne. Ela não veio acusar Nabal e tentar se livrar, como fez Adão quando confrontado com seu pecado no Éden. Não, ela assumiu o erro do marido, porque era um erro seu também. Mas disse, olha, mas Nabal é tolo. Eu não tinha conhecimento.
O senhor vai me matar também, porque vai matar a casa de Nabal e eu sou a mulher dele. Não faça isso. Se eu soubesse, não teria acontecido isso. Pede perdão a Davi. É assim que nós temos que nos dirigir a Deus. Não cobrando de Deus, não pondo Deus contra a parede, não exigindo de Deus, mas assumindo a nossa pequenez, a nossa falta de merecimento, pedindo perdão pelos nossos pecados, rogando a Deus. Abigail, nesse gesto, diante de Davi, nos ensina como nós devemos nos dirigir a Deus. Sabendo. Abigail não sabia qual seria a atitude de Davi, mas nós sabemos qual é a atitude de Deus. Porque lá em Provérbios 25:13 está escrito: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Jesus diz, lá em João, capítulo 6, versículo 37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Abigail não sabia qual seria a reação de Davi, mas nós sabemos qual será a reação de Deus. Ele não nos abandonará, ele não nos negará o seu perdão. Por isso, nos lancemos aos pés do Senhor, nos prostremos diante dele, assumamos a nossa transgressão, peçamos perdão e alcançaremos a misericórdia. Abigail pede para que Davi não cometa isto. Assume a transgressão. Diz que está reparando o erro do seu marido, mas também não deixou de falar a verdade. Ela, com delicadeza, com brandura, ela não deixa de mostrar para Davi que se ele matasse Nabal e a sua casa, ele cometeria pecado. Veja o que diz Abigail. Capítulo 25 de 1 Samuel. Ela diz assim: perdoa, pois, a tua serva, versículo 28, essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Abigail, com muito cuidado, muito tato, diz: você é servo de Deus, Davi. Deus te abençoa. Você é ungido do Senhor. Mas se você derramar o sangue de Nabal e da sua casa, você pecará. Você transgredirá o 6º mandamento. Não matarás. Porque você vai derramar sangue inocente. E você não queira depois ter a proteção de Deus. Porque quem derrama o sangue, o seu sangue será derramado. Isso é o que diz o Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Deus disse para Noé: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E esta regra, que é válida para toda a humanidade, foi repetida para Israel. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá.
Com muito jeito, Abigail disse para Davi: Nabal está errado, mas você também. Só que você tem promessa de Deus na vida. Você vai ser chefe sobre Israel. Deus vai estabelecer casa firme sobre você. Mas se você matar Nabal e a sua casa, o sangue seu será derramado, porque você será homicida. Os rabinos judeus veem nestas frases de Abigail uma profecia. Dizem que Abigail foi profetisa, porque ela disse que Davi teria uma casa firme, o que Deus depois irá prometer lá para Davi, mais tarde, que não faltaria quem reinasse sobre Israel. Aliás, dizendo que de Davi viria a linhagem do Messias. E disse também que Davi seria chefe sobre Israel. Mas isso não é tanto uma profecia, porque era uma visão espiritual. Nós já vimos que Jonatas teve essa visão e Abigail também teve. Então, os homens e mulheres que temiam a Deus nesses dias em que Saul perseguia Davi, já viam que Davi haveria de suceder a Saul. Abigail ministra a palavra de Deus para Davi, porque ela era uma mulher sábia, uma mulher que temia Deus. E Davi se convence. Davi aceita a palavra de Abigail e desiste de matar Nabal. Reconhece que Deus tinha colocado Abigail no seu caminho para que ele não pecasse. Recebe os víveres e desiste do seu intento. Abigail então volta para casa e vai falar com Nabal, porque ela não queria esconder nada de Nabal. Só que quando ela chegou, o Nabal estava numa festa, num banquete, enchendo a cara, fazendo uma festa mundana. Quando a gente vê essa festa de Nabal só para homens, por que eu digo que é só para homens? Porque ele não convidou a Abigail, e a Abigail não estava, nem quis saber onde a Abigail estava. Era uma festa só para homens. Nos faz lembrar a festa de Assuero, lá no livro de Esther. Quando Assuero, já embriagado, manda Vasti entrar para esnobar a mulher para todos. E Vasti se nega a fazê-lo. Nabal fazia uma festa como os gentios. Parece muitos crentes dos dias de hoje. Hoje dá vergonha, irmãos, de ir em algumas festas de aniversário, festas de casamento, festas de 15 anos, festa de debutante, de crentes. Porque são iguaizinhas às festas do mundo. Rola bebida alcoólica, dança. São nabais, homens malignos nas suas obras. Quando Abigail viu que Nabal estava embriagado e estava num ambiente que não é propício para quem teme a Deus, Abigail não fala nada. Vai para o seu quarto, também não participa da festa. No outro dia, Nabal já estava sóbrio. Aí Abigail conta tudo o que aconteceu. E a Bíblia diz que Nabal ficou paralisado. Não respondeu nada. O seu coração ficou duro como pedra. Parece que ele teve algum ataque cardíaco, algum problema cardíaco. Ele viu a bobagem que tinha feito. E viu como ele tinha uma mulher sábia que resolveu tudo. Mas ele teve um choque tão grande que não demorou 10 dias e a Bíblia diz que Deus o matou. Porque Deus não se deixa escarnecer, irmãos. E quando Davi soube da morte de Nabal, ele agradeceu a Deus. Não porque Nabal morreu, mas porque Deus realmente o livrou. Em vez dele matar, quem matou foi Deus. Irmãos, não se vingue. Irmãos, não queira revidar. A vingança é de Deus. E nem deseje o mal do próximo. Deixa que Deus faz justiça. A justiça não é assunto seu. A justiça é assunto de Deus. Davi reconheceu que Abigail tinha sido uma bênção na sua vida. O tinha impedido de ser um homicida. E o próprio Deus, que é o dono da vida, matou Nabal. Agora Abigail estava viúva.
E Davi não perdeu a oportunidade. Mulher bonita, uma mulher que tenha sido uma bênção na sua vida. Ele propõe casamento para Abigail. Ninguém perderia um partido como Abigail, é verdade. Só que Davi não procedeu bem, não. Porque ele já era casado. Ele era casado com a filha de Saul, Mical. Ah, mas Mical o abandonou. E Saul entregou Mical para outro homem. É verdade. Mas Davi já tinha casado com outra mulher, a Eunoã. E agora casa com Abigail. Ele assume a poligamia. E isso não é de acordo com a vontade de Deus. E nós devemos entender que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a sua vida familiar não é exemplo. Davi não pode ser tomado como exemplo na sua vida familiar, porque ele foi um mau esposo e ele foi um mau pai. E ele adota a poligamia. Abigail aceita casar-se com Davi. Por quê? Porque sabia que Davi tinha a promessa de Deus. Davi era um homem sábio. E foi uma decisão dura que ela tomou, porque ela largou uma boa posição, porque ela tinha um grande patrimônio, para se casar com um homem que era fugitivo do rei. E ficou muito tempo indo de um lado para o outro. E quando Davi ganhou do rei de Gat, do rei Aques, a cidade de Ziclag, e ela foi morar em Ziclag, está lá no capítulo 30 de 1 Samuel, os amalequitas ainda levaram na cativa, junto com a Inoã, e Davi teve que ir lá resgatá-la. Nem sempre, irmãos, o casamento traz sossego, tranquilidade e prosperidade. É muito melhor ser mulher de Davi do que ser mulher de Nabal. Se bem que não era grande coisa ser mulher de Davi. Mas Abigail foi casar-se com Davi pelas promessas que Davi tinha e pela sua visão espiritual. Quando Davi é ungido rei sobre Judá, Abigail vai morar em Hebrom, onde Davi estabeleceu durante 7 anos a sede do reinado. E lá ela se torna mãe. O segundo filho de Davi foi Queliabe, ou Daniel. Ele é chamado de Queliabe no livro de Samuel e de Daniel no livro de Crônicas. Mas a Bíblia nada fala sobre Queliabe e Daniel. O filho mais velho foi Aminon. O terceiro filho foi Absalão. E nós sabemos todo o problema que houve entre Aminon e Absalão. Depois morre Aminon, morre Absalão. E o herdeiro do trono era Adonias, que era o quarto filho. E o Queliabe, que era o segundo filho. A tradição judaica entende, e a Bíblia nos dá a entender, que Queliabe morreu em tenra idade. Mas que tristeza para Abigail, só o seu único filho morre cedo. Mas ele foi poupado de todo o drama familiar de Davi. E aí nós lembramos de Isaías 57:1. Isaías 57:1, que nos diz: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Pela sabedoria de Abigail. E veja bem que o nome Queliabe quer dizer protegido pelo pai. E Daniel quer dizer Deus é meu juiz. São 2 nomes para esta mesma pessoa, que é o filho de Abigail, que lembram a sabedoria de Abigail e o livramento que Deus deu a Davi por Abigail. E por causa disso, Deus poupou Queliabe da espada que veio sobre a família de Davi por causa do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Ele morreu cedo para ser poupado do mal. Mais uma bênção que Abigail recebeu por ser uma mulher sábia e por ter um caráter conciliador. A morte do seu filho a impediu de se envolver em todas as escaramuças que vitimaram a família real
de Davi. Será que nós temos impedido as pessoas de pecarem? Será que nós temos impedido as pessoas de matar o próximo, nem que seja pelo seu ódio, já que Jesus disse que quem odeia é homicida? Que nós sejamos como Abigail. Amém.